Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação CNC básico para torno no comando sims. Estamos na nossa segunda aula e vou pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho e deixar seu like aí para estar fortalecendo o canal. Então pessoal, como no vídeo anterior, temos esses requisitos, que é o que? Você ter assistido a aula referente ao torno CNC no comando FANUC, certo? Porque vocês verão que os códigos que a gente utilizou lá, a gente vai usar aqui também. O que vai mudar é na operação ali na hora de colocar na máquina. E vocês vão entender conforme a gente for avançando nas aulas. Então, primeiro assista aquelas aulas, depois você vem pra cá. Então, pessoal, ficou faltando falar na última aula dois assuntos aqui para vocês poderem entender. Porque os códigos se comparam com o que a gente estava utilizando lá no comando FANUC. Então, vamos lá, modo sims. Vamos ler aqui, ó. Quando o modo sims está ativo, aplicam-se as seguintes condições. Com o padrão no comando são interpretados os comandos G da sims, quando está ativado o modo sims. Então, a gente vai utilizar os comandos G, que é os códigos G da sims, os que são habilitados na sims. Isto aplica-se a todos os canais. Não é possível ampliar o sistema de programação da sims com funções do dialeto ISO, porque determinadas funções G possuem diferentes significados. Então, o dialeto ISO é o que? É os códigos G que a gente estava utilizando até o momento, pessoal, nas outras aulas. Certo? Tem certos códigos que isso vai funcionar no modo sims. Então, vocês verão que a gente pode habilitar o modo sims ou o modo ISO, a linguagem ISO. Que nós vamos estar utilizando aqui a linguagem ISO aqui no comando sims. Certo? Os arquivos MD disponíveis para download podem ser usados para comutar o comando para o dialeto ISO. Neste caso, o sistema inicializa o modo de dialeto ISO como padrão. Modo de dialeto ISO. Quando o modo de dialeto ISO está ativo, aplica-se as seguintes condições. Somente os códigos G do dialeto ISO poderão ser programados. Os códigos G da sims não, quando está no modo dialeto ISO. Não é possível fazer uma combinação dos códigos do dialeto ISO com os códigos da sims em um mesmo bloco NC. Então entenda, em um mesmo bloco eu não consigo habilitar os códigos da sims, né, com os códigos do dialeto ISO, com a linguagem ISO, no mesmo bloco. Mas em blocos diferentes eu consigo, certo? Então se eu estou utilizando os códigos de ISO em certos blocos, quando eu for querer habilitar o modo sims, eu vou fazer isso em outro bloco, certo? No mesmo bloco eu não consigo utilizar os dois. Podem ser programadas chamadas de subrotinas sims, então eu posso fazer subrotinas no comando sims sem problema. Se forem usadas as outras funções sims, é necessário passar primeiro para o modo sims. Comutação. Os comandos G a seguir são usados para comutar entre os modos sims e o dialeto ISO. G290 é a linguagem de programação NC da sims está ativa e G291 linguagem de programação NC do dialeto ISO está ativa. Então você vai ver que o nosso programa que a gente vai aqui fazer nessas primeiras aulas, eu vou estar utilizando aqui o G291, ou seja, eu vou estar habilitando a linguagem de programação ISO. Aí vocês verão que os códigos G vai ser semelhante ao que a gente programava lá no comando FANUC. Por isso que eu falei para vocês assistir primeiro as aulas do comando FANUC, porque a gente vai utilizar aqueles códigos para programar aqui. Só que na hora que a gente, se for na soma da máquina, no caso no simulador, a gente vai estar ali no comando sims. Você vai ver que o painel de operação é diferente, os menus é diferente, certo? Depois a gente vai aprofundar mais nessa parte do comando sims, fazer um outro tipo de programação, mas no início agora nós vamos programar como se estivesse programando no FANUC. Vai mudar somente algumas coisas, que é o cabeçalho ali. Depois a gente vai entrando mais num outro tipo de programação aí, no comando sims, certo? A ferramenta, as correções da ferramenta e os deslocamentos do ponto zero atuais não serão alterados com esta ação. Códigos especiais, pessoal. Então vocês verão que os códigos especiais não mudam. N, identificador de blocos. A função N tem por finalidade a numeração sequencial dos blocos de programação e o seu uso é opcional, ou seja, sua programação é facultativa, podendo não ser utilizada. Então, o N é o identificador de blocos, pessoal. Você não é obrigado a utilizar, mas nos programas aqui que eu faço, eu sempre utilizo. Então, temos aqui o exemplo, né? Que ela vai de N10, N20, N30. Lá no falou que eu costumava fazer N5, N15, de 5 em 5. E aqui pode tanto faz. De 10 em 10, de 5 em 5. Eu não aconselho você fazer tipo N1, N2, N3, porque se você precisar inserir um novo bloco, como que você vai inserir? Sendo que a sequência já está completa. Então, melhor fazer de 10 em 10 ou de 5 em 5. No caso, eu aconselho fazer de 10 em 10. Se vocês quiserem. O bom de você colocar o N e numerar bloco a bloco é para você se identificar em caso dá um erro em algum bloco. É mais fácil de você encontrar o erro quando está numerado.
Na linha Center, pessoal, 30D, tem uma para colocar, quando você está digitando o programa diretamente no simulador ou na máquina, tem uma maneira correta para você inserir aqui a numeração do bloco. Então aqui, ó, a sequência necessária para a introdução do comando N é a seguinte. Isso, pessoal, no 130D, depois pode variar de máquina para máquina. Aí eles falam, apertar a tecla Programa Manager, utilizar o direcional para posicionar o cursor no programa a ser numerado. Apertar a tecla Input e depois apertar o Soft Key Numerar, para assim numerar bloco a bloco. Isso vai variar de máquina para máquina. O importante aqui vocês saber que a gente utiliza o N aí para identificar os blocos. E a barra, nós vimos isso lá também no comando Fanuc, que nada mais é que para inibir a execução de blocos. Aí fala que se o caractere barra for digitado na frente de alguns blocos, esses serão ignorados pelo comando desde que o operador tenha selecionado a opção saltar o bloco. Então, como no comando Fanuc, quando eu tinha barra, eu tinha que deixar ativado lá a tecla Single Block, que aí ele ia ler no programa barra e ele ia inibir a execução daquele bloco, certo? Aqui você tem que deixar, nessa linha 130D, você tem que deixar selecionada a opção saltar bloco. Caso essa opção não seja selecionada, o comando executará os blocos normalmente, inclusive os que tiverem o caractere. E aqui tem a maneira, nessa linha Center, como ativar o saltar bloco, certo? Então tá aqui, apertar a tecla Position, depois apertar a tecla Alto e apertar o Soft Key Controle Programa e apertar o Soft Key Saltar Bloco. Sendo assim, vai estar ativado e quando ele ver no programa em um bloco a barra, ele vai inibir a execução daquele bloco. O F, como nós já vimos, serve aí para determinar a velocidade de avanço, certo, pessoal? Então eu vou passando mais rápido aqui porque a gente já conhece o F, certo? A gente sabe que a velocidade de avanço é um dado importante para a usinagem e é obtido levando-se em conta o material, a ferramenta e a operação a ser executada. Então, para a gente calcular a velocidade de avanço, a gente precisa também de dados da ferramenta para poder fazer o cálculo, certo? Geralmente, no CNC, define-se o avanço em milímetros por rotação, função G95, que é o que a gente vai estar utilizando, mas este também pode ser utilizado em milímetros por minuto, função G94. T nada mais é que a seleção da ferramenta, T vem de to, que significa ferramenta. A função T é usada para selecionar a ferramenta informando a máquina o seu zeramento, no caso no preset, e o raio do inserto, o sentido de corte e os corretores. Então, pessoal, como a gente viu no comando Fanuc, quando vai chamar a ferramenta, a gente coloca o T, mais 4 dígitos, onde os dois primeiros é a posição da ferramenta na torre, os dois últimos é o corretor da geometria, ou desgaste, que pode ser usado de 1 a 9 corretores por ferramenta. E aqui nós temos exemplos, como T0101, T0201, T0301, certo? Funções preparatórias, pessoal, o próprio nome já diz. Também chamada de código G, define aí a máquina o que fazer preparando ela para executar um tipo de operação ou para receber aí uma determinada informação, certo? Então são as funções preparatórias para a gente poder executar o nosso programa. Nas funções preparatórias, pessoal, nós temos as funções modais, as funções que uma vez programada permanecem na memória do comando, valendo para todos os blocos posteriores, a menos que modificados por uma função ou a mesma. Então, as funções modais nada mais é do que, uma vez ativa, ela só vai ser desativada após eu utilizar um outro código que a cancele, certo? E as funções não modais são as funções que todas as vezes que requeridas devem ser programadas, ou seja, são válidas somente no bloco que as contém. Diferente das modais, as não modais, elas só ficam habilitadas naquele bloco a qual eu coloquei. As modais não, elas ficam ativas até que outra cancele, certo? E aqui nós temos a lista de códigos, pessoal, a qual a gente viu lá no comando Fanuc. Se você olhar, é os mesmos códigos, porque a gente está utilizando, nesse primeiro momento, a linguagem ISO, certo? Só que diferente do comando, vai ser no comando Siemens, utilizando a linguagem ISO que a gente vai habilitar. Depois nós veremos uma programação mais diferente aí, que vai ser no modo Siemens, certo? E no modo Siemens, somente certos códigos G são habilitados, certo? Então aqui, linguagem ISO. Os principais aqui eu vou falar. Os demais vocês já viram também na aula do comando Fanuc. Então, principais. G00, posicionamento e avanço rápido. Que a gente utiliza aí o que? Para aproximação e desaproximação. G01, interpolação linear, que é o avanço programado. Nós já vimos deles. Falaremos no próximo vídeo. Uma breve explicação, pois a gente já conhece. Por isso, se você já assistiu o comando
as aulas do comando Fanuc, você já conhece esses códigos. G02, G03, tripulação circular, G02 sentido horário, G03 sentido anti-horário. Vocês verão que, dependendo da situação, vai mudar o sentido de G02, G03 e G21, G20, programação em polegadas G20, G21, programação em milímetros. Outro aqui, que a gente costuma usar bastante, G40, cancela a compensação do raio, G41, ativa a compensação do raio, a ferramenta à esquerda, G42, ativa a compensação do raio, a ferramenta à direita. O G53, que a gente utilizava muito nos nossos programas, que é o zero máquina, e o G54 ao G59 é o zero PES. E o G53 cancela o zero PES, que vai do G54 ao G59. Então, o que? É uma função não modal, o G53, mas o G54 ao G59 é modal, certo? Então, uma vez ativo, ele permanece ativo até que outra função a cancele. Qual é a outra função que cancele o G54 ou o G59? Ou seja, qual é a função que cancela o zero PES? O G53. O G70, ciclo de acabamento, nós vimos nas aulas anteriores. G71, ciclo de desbaste longitudinal. G72, ciclo de desbaste transversal. E G73, ciclo de desbaste paralelo ao perfil. G74 a gente também vimos, ciclo de desbaste longitudinal ou furação axial. E G75, ciclo de faseamento e de canais. Aí aqui tem mais códigos que a gente vai ver depois. G80 cancela ciclo de furação, G83 ciclo de furação axial. E aqui se perceba que já tem uma diferença. Lá no comando Fanuc nós tínhamos G81, G82, aqui não. Temos somente G83, G84 ciclo de enroscamento com macho, G90 sistema de coordenadas absoluta que a gente vai estar utilizando, G91 sistema de coordenadas incrementais, G92 é limite de rotação, G94 avança em milímetros por polegadas, G95 avança em milímetros por rotação. O que mais que a gente utiliza? G96 ativa a velocidade de corte, G97 cancela o ciclo de corte, programação em RPM. O G97 você vai ver que nós vamos estar utilizando para rotação fixa. E aqui o mais importante que a gente vai estar utilizando, G291, G290, que habilita a linguagem de programação Siemens, e o 291 habilita a linguagem de programação ISO, a qual você vai ver a semelhança com os códigos que a gente utilizou no comando Fanuc, que vai ser o mesmo, certo? Pelo menos nessas primeiras aulas a gente vai estar fazendo dessa forma. Depois a gente vai ver as diferenças, a gente vai aprender os ciclos, vai aprender uma outra maneira de estar programando no comando Siemens. Então, pessoal, até aqui não tem dúvida. A gente já viu esses códigos, a gente já viu como programar com esses códigos. Só vamos mudar um pouco a estrutura, mas a gente já conhece todos esses códigos, pois a gente já fez nas aulas passadas, certo? As funções miscelâneas também a gente já conhece. As funções miscelâneas são programadas para executar operações e recursos da máquina que não são abrangidos pelas funções preparatórias. Então tem aqui a lista de funções miscelâneas e vou falar as principais que a gente vai estar utilizando. M00, parada de programa. Depois você pode pausar aqui, pessoal, e dar uma lida em cada código aqui. M00 que a gente vai estar utilizando parada de programa. M3 e M4. M3 liga o eixo árvore no sentido horário, M4 liga o eixo árvore no sentido anti-horário, a gente também já conhece. O M5 desliga o eixo árvore. Aí aqui vem as funções aqui referente à refrigeração. O que mais que a gente vai utilizar aqui? M30 fim de programa, certo, pessoal? Nessas aulas básicas que a gente vai utilizando, nós vamos estar utilizando somente em todo o nosso programa vai estar essas funções miscelâneas. As demais não vai ter necessidade de a gente estar utilizando aqui, mas é importante você conhecer. E aqui tem mais funções miscelâneas que você pode estar dando uma lida aí. Pessoal, sequência para programação manuscrita. Então aqui é o que, quando você programar, o que você precisa ter noção, o que você precisa saber antes de fazer o seu programa. Então está aqui, ó. Vamos dar uma lida. O programador necessita ter consciência de todos os parâmetros envolvidos no processo e obter uma solução adequada para a usinagem de cada tipo de peça. Este deve analisar ainda todos os recursos da máquina que serão exigidos quando da execução da peça. Então você tem que saber todos os recursos da máquina para você poder fazer o seu programa e depois você não ter complicações, pessoal. Você fazer um programa conforme os recursos que a máquina tem, certo? Estudo do desenho da peça final e bruta. Isso é essencial. Você tem que estudar o desenho, né, da peça final e bruta para você poder fazer o seu programa. O programador deve ter habilidade para comparar o desenho peça pronta, a dimensão desejada na usinagem com a máquina a comando numérico. A necessidade de uma análise sobre a viabilidade da execução da peça, levando-se em conta dimensões exigidas, o sobremetal existente da fase anterior, o ferramental necessário e a fixação da peça. Então, você vê que para fazer um programa
tem sérias de fazer, não é só ir fazendo o programa, você tem que fazer uma análise. Processo a utilizar. É necessário haver uma definição das fases de usinagem para cada peça ser executada, estabelecendo-se assim o sistema de fixação adequado à usinagem. Pessoal, vocês vão perceber que essas primeiras aulas vai ser bem teórica, certo? Depois a gente entra na programação. Ferramental voltado ao CNC. A escolha do ferramental é importantíssima, bem como a sua disposição na torre. É necessário que o ferramental seja colocado de tal forma que não seja interferência entre si e com o restante da máquina. Um bom programa depende muito da escolha do ferramental adequado e da fixação deste de modo conveniente. Conhecimento dos parâmetros físicos da máquina e sistemas de programação do comando são necessários tais conhecimentos parte do programador para que este possa enquadrar as operações de modo a utilizar todos os recursos da máquina e do comando, visando sempre minimizar os tempos e fases de operações e ainda garantir a qualidade do produto. Definição em função do material, dos parâmetros de corte como o avanço e da velocidade, etc. Em função do material a ser usinado, bem como a ferramenta utilizada e da operação a ser executada, o programador deve estabelecer a velocidade de corte, avanços e potências requeridas da máquina. Cálculos necessários na obtenção de tais parâmetros são os seguintes. Então, nós vamos ver aqui os cálculos. Só que, pessoal, para fazer os cálculos aqui em relação a RPM, a rotação e a velocidade de corte, a gente precisa ter informações do fabricante da ferramenta. Sem essas informações, a gente não consegue fazer esses cálculos. Então, aqui no curso eu vou estar utilizando valores hipotéticos, certo? Então, tá aqui a velocidade de corte. Dependendo do material a ser usinado, a velocidade de corte é um dado importante e necessário. A velocidade de corte é uma grandeza diretamente proporcional ao diâmetro e à rotação da árvore, dada pela fórmula. Tá aqui a fórmula da velocidade de corte, só que perceba que para calcular a velocidade de corte precisa da rotação, que é aqui, ó, diâmetro vezes π vezes n, dividido sobre 1000, certo? Aqui está a explicação de cada um. Só que a rotação, para mim saber a rotação, eu preciso da velocidade de corte. E a velocidade de corte ela é dada pelo fabricante da ferramenta. Se eu tiver a velocidade de corte, eu vou ter a minha rotação. Que eu vou pegar a velocidade de corte vezes 1000 dividido por 3,14 vezes o diâmetro. E aí eu vou ter a rotação, certo, pessoal? Então você vê que um depende do outro. Assim como o avanço também, né? São informações do fabricante da ferramenta, certo? Então nesse curso a gente vai estar utilizando... Vamos estar utilizando valores hipotéticos, certo? Então é isso, pessoal. Essa aula aqui foi bem teórica. Ademais ainda, né, vou falar ainda sobre alguns códigos que a gente já viu no comando Fanuc. Então isso aqui vai servir como uma revisão, pelo menos nesse início. Depois, lá pra frente, a gente vai fazer uns programas mais diferentes, realmente no comando Siemens, certo? Então, essa aula fica por aqui, para a aula não ficar muito longa. Peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho e dê seu like, que vai estar fortalecendo o canal. Você queira fazer alguma doação para o canal, algum valor, o link está aí na descrição também. Então até a próxima.